Das passarelas da Europa aos luxuosos salões da Casa Branca, a história de Melania Trump está envolta em mistério, poder e decisões inesperadas. Neste percurso, desde suas origens humildes na Eslovênia até seu desaparecimento enigmático da vida pública após a presidência de Donald Trump. Número 1. No desaparecimento de Melania Trump, o mistério de Mar-a-Lago. No enigma que envolve a vida pública de Melania Trump, tudo parece ter começado em novembro de 2022. Numa época em que os holofotes da mídia costumavam estar sobre ela, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos decidiu, de forma inesperada, desaparecer da cena pública. Esse movimento, embora surpreendente, foi muito mais do que uma simples ausência. A questão não é apenas que Melania deixou de comparecer a eventos formais ou jantares elegantes ao lado do marido, o ex-presidente Donald Trump, mas sim que seu silêncio se tornou um eco que ressoava em cada canto do país. Onde estava Melania Trump? Em um dos eventos mais importantes do ano, o lançamento da campanha presidencial de Donald Trump para 2024 no icônico Resort Mar-a-Lago, câmeras e convidados procuravam pela elegante figura de Melania, mas em vão. Nem mesmo uma menção casual ao seu nome, nem um aceno à distância. O que antes era impensável, agora estava se tornando realidade. Melania não estava lá para apoiar o marido em um dos momentos mais cruciais de sua vida política. Desde então, começaram as especulações. Os especialistas políticos, acostumados a analisar até o menor gesto na arena pública, começaram a lançar teorias. Melania Trump estava enfrentando problemas conjugais? Será que ela havia finalmente decidido se afastar da conturbada vida política que abraçou de forma tão relutante? Afinal de contas, durante seu tempo como primeira-dama, Melania havia demonstrado em inúmeras ocasiões que preferia uma abordagem mais discreta, mais silenciosa, mantendo-se longe das câmeras, dos discursos grandiloquentes e, certamente, dos tweets polêmicos do marido. Os rumores começaram a se acumular como peças de um quebra-cabeça. Alguns apontavam que o desaparecimento de Melania poderia estar ligado a uma profunda crise conjugal com Donald Trump. A ideia de um distanciamento entre eles começou a ganhar força quando as aparições públicas de ambos se tornaram quase inexistentes. Melania, que antes acompanhava Donald em eventos importantes, deixou de fazê-lo. A imprensa sensacionalista começou a sugerir que eles já não dividiam o mesmo teto, que o relacionamento era puramente transacional, baseado em um acordo de conveniência mais do que em uma conexão emocional. Era como se, após tantos anos sob os holofotes, a distância entre eles tivesse se tornado palpável, visível. Em contraste, outros especialistas e conhecedores da vida privada dos Trump ofereceram uma explicação menos dramática, mas igualmente fascinante. Melania havia decidido tirar um tempo para si. Afinal, ser esposa de uma das figuras mais polêmicas e polarizadoras da política moderna não é uma tarefa fácil. O escrutínio público, as críticas constantes, as acusações e os boatos. Tudo isso pode ter cobrado seu preço de Melania, levando-a a um ponto em que precisava se afastar do barulho. Talvez, disseram alguns, ela simplesmente estivesse buscando uma vida mais tranquila, longe da política e do caos midiático. Em meio a esse cenário, Mar-a-Lago, o majestoso resort onde Donald Trump se refugia, tornou-se o centro das atenções. Lá, onde costumava-se ver imagens do casal participando de eventos luxuosos, agora as fotos de família estavam incompletas, com uma figura ausente de Melania. Os frequentadores das reuniões sociais comentavam sobre sua ausência e a pergunta "Onde está Melania?" virou um tema recorrente nas conversas da alta sociedade de Palm Beach. Número 2. E a ascensão inesperada. De novo mesto à Casa Branca.
A história de Melania Trump é, em muitos aspectos, uma espécie de conto de fadas moderno com reviravoltas inesperadas. Nascida em 26 de abril de 1970 na pitoresca cidade de Novo Mesto, na então Iugoslávia, hoje parte da Eslovênia, Melania cresceu longe do glamour e do luxo que mais tarde definiriam sua vida. Filha de Viktor Knaus, um homem que trabalhava gerenciando concessionárias de veículos para uma empresa estatal, e de Amalia, uma estilista de moda infantil, a jovem Melania parecia destinada a levar uma vida modesta e tradicional. Mas o destino tinha outros planos. Desde pequena, a vida de Melania foi marcada pela influência do mundo da moda. Sua mãe, Amalia, trabalhava como modelista em uma fábrica de roupas infantis na cidade de Sevnik e costumava levar a filha aos desfiles de moda onde eram apresentados os modelos que ela criava. Foi ali, entre tecidos, moldes e flashes, que Melania começou a sonhar com um futuro em que a moda seria o centro de sua vida. Embora em sua cidade natal não fosse comum ver uma jovem aspirando a se tornar modelo, Melania quebrou as expectativas e decidiu seguir esse caminho. Sua adolescência foi um período fundamental. Enquanto outras jovens de sua idade se concentravam nos estudos ou em seguir uma vida tradicional, Melania se aventurava no mundo da moda de forma cada vez mais decidida. Na verdade, desde jovem ela já se diferenciava das demais. Ela desenhava e costurava suas próprias roupas, mostrando uma criatividade inata que, com o tempo, se tornaria um dos aspectos mais marcantes de seu estilo pessoal. Sua irmã mais velha, Inés, também teve um papel importante nesse desenvolvimento. Inés, que tinha inclinações artísticas, incentivou Melania a explorar sua criatividade e a perseguir seus sonhos. Mas a vida de Melania também era marcada por segredos de família. Foi na adolescência que ela descobriu que tinha um meio-irmão de quem nunca haviam lhe falado. Essa revelação inesperada acrescentou uma camada de complexidade à sua história pessoal, embora não tenha diminuído sua determinação. Pelo contrário, foi como se esse conhecimento a impulsionasse a sair da sombra de sua história familiar e a buscar uma vida além dos limites da Eslovênia. O passo seguinte em sua vida a levou à escola secundária de design e fotografia em Ljubljana, onde começou a aperfeiçoar seu amor pela moda. Melania não era apenas uma entusiasta da moda, era uma jovem determinada a transformar sua paixão em carreira. Ao contrário de muitas pessoas ao seu redor, ela via no design e na fotografia um meio de alcançar algo maior, algo que a levaria além das fronteiras de seu país. Após se formar, decidiu dar um passo rumo ao inesperado. Ela se matriculou na Faculdade de Arquitetura e Engenharia Civil de Ljubljana, mas seu tempo lá foi breve. O destino, sempre imprevisível, interviria mais uma vez. Em 1992, ela participou de um concurso de modelos que mudaria o rumo de sua vida. Embora não tenha ficado em primeiro lugar, o segundo lugar lhe garantiu um contrato internacional como modelo, uma oportunidade que ela não podia deixar passar. Esse foi o ponto de virada. Com apenas 22 anos, Melania decidiu abandonar a universidade e embarcar em uma carreira de modelo que a levaria por toda a Europa. Durante seus primeiros anos, ela desfilou em passarelas prestigiadas em Paris e Milão, onde começou a ganhar reconhecimento. Adotando o nome de Melania Knaus, sua carreira começou a decolar rapidamente. Com uma altura imponente de 1,80 m, sua presença nas passarelas era inegável. Mas seu sucesso não se limitava apenas à Europa. Número 3, O Baile na Casa Branca, Melania e o destino político. O dia 20 de janeiro de 2017 foi uma data histórica na política dos Estados Unidos, mas também marcou um momento crucial na vida de Melania Trump. Naquele dia, com os holofotes voltados para ela, assumiu oficialmente seu papel como primeira-dama, acompanhando seu marido Donald Trump, que se tornava o 45º presidente dos Estados Unidos.
No entanto, para Melania, a história não começava ali. Nos bastidores dos eventos públicos, sua relação com a política sempre foi complexa e sua evolução, digna de análise. A imagem de Melania Trump durante o baile inaugural, uma das cenas mais icônicas daquele dia, é inesquecível. Ela usava um impressionante vestido branco, simples, mas elegante, que contrastava com as extravagâncias habituais das primeiras damas anteriores. Enquanto dançava com o marido diante da multidão, parecia tranquila, quase distante, como se estivesse em um palco que nunca havia escolhido para si mesma. E, de fato, essa era uma das constantes de seu papel como primeira-dama e a impressão de que preferia se manter afastada do caos político que sempre envolvia Donald Trump. Melania não era uma mulher política e isso ficou claro desde o início. Ao contrário de suas antecessoras, como Michelle Obama ou Hillary Clinton, que abraçaram o papel com entusiasmo, Melania sempre manteve uma distância calculada. Em vez de aproveitar o palco para consolidar uma imagem pública ativa, ela preferia o silêncio. Esse silêncio, longe de ser uma fraqueza, a transformou em um enigma fascinante para a mídia e para o público. Desde o início, deixou claro que sua prioridade não era política, mas sim seu filho Barron. Quando Donald Trump assumiu a presidência, Melania optou por ficar em Nova York até que Barron terminasse o ano letivo. Só em junho de 2017, quase 6 meses após a posse, Melania se mudou para a Casa Branca, em um movimento que deixou muitos se perguntando se ela realmente queria estar ali. Durante esses primeiros meses, o presidente morava sozinho na Casa Branca enquanto sua esposa e seu filho continuavam na Trump Tower, em Manhattan. Esse fato marcou uma diferença notável em relação a outras primeiras-damas, que se mudavam imediatamente para Washington DC para cumprir com seus deveres. Mas Melania, sempre distante do mundo político, não parecia ter pressa em assumir um papel público ativo. Seu foco estava na família e ela deixava isso claro a cada passo que dava. A mídia, por sua vez, especulava constantemente sobre o motivo de sua demora e se isso refletia algum tipo de crise em seu casamento. No entanto, as razões que ela dava eram claras. Barron precisava de estabilidade e sua educação era a prioridade. Apesar de sua relutância inicial, Melania demonstrou interesse em certos temas durante seu tempo na Casa Branca. Talvez o mais notável tenha sido sua campanha Be Best, que se concentrava em promover o bem-estar das crianças com um foco especial no combate ao cyberbullying. Essa causa, embora louvável, foi alvo de críticas devido à ironia de que Donald Trump, seu marido, era um dos maiores usuários do Twitter no mundo, conhecido por lançar ataques verbais a seus oponentes políticos através da rede social. As comparações entre as palavras de Melania e as ações de seu marido se tornaram um tema recorrente de piada na mídia, colocando a ex-primeira-dama em uma posição desconfortável. O discurso de Melania na Convenção Nacional Republicana de 2016 foi outro momento-chave em seu papel como primeira-dama. Lá, com uma voz tranquila, mas firme, ela expressou seu apoio incondicional a Donald Trump e falou sobre os valores que, segundo ela, seu marido defendia. No entanto, seu discurso foi rapidamente ofuscado por acusações de plágio, já que foi descoberto que vários trechos eram notavelmente semelhantes a um discurso que Michelle Obama havia feito na Convenção Nacional Democrata de 2008. Essa controvérsia marcou um começo complicado para Melania em seu papel como primeira-dama, gerando ainda mais dúvidas sobre sua participação ativa nos eventos políticos. Número 4. O encontro com o magnata, a noite que mudou sua vida. Era uma daquelas noites de setembro de 1998 que prometia glamour e extravagância. A Semana de Moda de Nova York estava a todo vapor e o icônico Kit Kat Club, na Times Square, era o epicentro da ação.
As luzes deslumbrantes, os vestidos impressionantes e as celebridades de renome enchiam o ambiente com um ar de sofisticação e espetáculo. No entanto, para Melania Knauss, uma modelo relativamente nova no cenário nova-iorquino, aquela noite marcaria o início de uma reviravolta radical em sua vida. Melania, então com 28 anos, havia chegado a Nova York fazia apenas 2 anos, mas já começava a fazer seu nome no mundo da moda. Apesar de sua carreira como modelo na Europa já lhe ter dado certa notoriedade, foi sua mudança para a Big Apple que impulsionou sua carreira internacional. O nome Melania Knauss começava a ecoar nos círculos da moda e, naquela noite, a jovem modelo eslovena, com seu estilo elegante e enigmático, estava prestes a se deparar com alguém que mudaria para sempre o rumo de sua vida. Entre os convidados do evento estava Donald Trump, então um magnata do setor imobiliário de 52 anos, já bastante conhecido por seu estilo de vida extravagante e seus romances públicos com modelos e celebridades. Trump havia comparecido à festa acompanhado também da modelo Selena Delfarter. Mas, em um momento da noite, quando Selena se ausentou brevemente, Donald viu a oportunidade perfeita para se aproximar de Melania. O que aconteceu em seguida já foi contado inúmeras vezes pela imprensa, mas os detalhes sempre acrescentam um toque especial à narrativa. Quando Trump, com sua confiança característica e ar de superioridade, pediu o número de telefone de Melania, não obteve a resposta que esperava. Em vez de ceder aos encantos do magnata do setor imobiliário, Melania, demonstrando uma surpreendente maturidade e elegância, recusou sua oferta. Donald Trump não teria uma conquista fácil pela frente. Em vez de entregar seu número, ela decidiu pegar o número de Trump. Esse pequeno gesto, embora aparentemente trivial, seria o ponto de partida para um relacionamento que mudaria o curso da história política e midiática dos Estados Unidos. O que aconteceu depois daquela noite continua sendo um mistério em muitos aspectos. Mas o que está claro é que, a partir daquele momento, Donald Trump não parou de pensar na jovem eslovena. Para Trump, acostumado a conseguir tudo o que queria, a rejeição inicial de Melania só serviu para aumentar ainda mais seu interesse. Nos meses seguintes, o casal começou a sair, embora sempre de forma discreta. Melania, sempre reservada e cuidadosa com sua imagem pública, nunca foi uma figura que buscasse os holofotes, algo que contrastava radicalmente com o estilo de vida extravagante de Donald Trump. Naquela época, Trump ainda estava legalmente casado com Marla Maples, embora o relacionamento deles já estivesse praticamente acabado. O processo de divórcio estava em andamento e Melania não se apressou em assumir o papel de nova companheira do magnata. O relacionamento deles se desenvolveu lentamente, com encontros discretos e longe dos paparazzi que costumavam seguir cada passo de Donald. Número 5. O casamento, uma cerimônia digna de um império. No dia 22 de janeiro de 2005, aconteceu um evento que ficaria marcado na história social e midiática dos Estados Unidos. O local, da deslumbrante Igreja Episcopal Bethesda by the Sea, em Palm Beach, Flórida. Os protagonistas, Donald Trump, o excêntrico magnata do setor imobiliário, e Melania Knauss, a misteriosa e elegante modelo eslovena. Mas esse não era um casamento qualquer. Não era uma simples união entre duas pessoas. Era um evento que personificava o luxo, o poder e a notoriedade de um casal que já estava destinado a ser observado de todos os ângulos possíveis. Desde o momento em que Melania aceitou o pedido de casamento de Donald Trump em 2004, os rumores sobre como seria o casamento começaram a circular pelos círculos sociais mais exclusivos. Conhecendo a tendência de Trump pelo grandioso e ostentoso, muitos esperavam uma cerimônia exageradamente luxuosa e, de fato, não se decepcionaram.
Mas o que fez com que esse evento se destacasse ainda mais foi a figura de Melania, que sempre foi uma espécie de contraponto à extravagância do marido. O vestido da noiva foi o primeiro detalhe que capturou a atenção de todos. Desenhado pela Maison Dior, esse impressionante vestido branco tinha um preço que girava em torno de $100.000, uma quantia que poucos podiam pagar. A peça, adornada com cristais e pérolas, pesava mais de 20 quilos, o que fazia com que Melania parecesse flutuar enquanto caminhava pelo corredor da igreja. A imprensa, sempre atenta a cada detalhe, não demorou a descrevê-la como uma princesa moderna, uma descrição que capturava tanto o seu estilo quanto a aura de elegância que sempre a envolvia. A cerimônia em si foi um espetáculo em todos os sentidos. A igreja, decorada com flores exóticas e candelabros de cristal, estava cheia de convidados que representavam o que havia de mais seleto na alta sociedade. Entre eles, estavam desde estrelas de Hollywood até políticos influentes, todos testemunhas do que foi descrito como um dos casamentos mais deslumbrantes da década. Melania, com seu porte tranquilo e seu olhar impenetrável, parecia dominar o cenário com uma calma que contrastava com o brilho frenético ao seu redor. Donald, por sua vez, irradiava satisfação. Para ele, esse casamento não era apenas uma união pessoal, mas uma declaração pública de seu poder e status. Mas se a cerimônia foi deslumbrante, a recepção que se seguiu foi algo que só Trump poderia ter imaginado. Ela aconteceu no salão de festas de sua famosa propriedade Mar-a-Lago, um lugar que por si só já era símbolo de riqueza e exclusividade. O salão, em estilo barroco, estava decorado com lustres de cristal e ornamentos dourados que lembravam os palácios europeus do século XVIII. Os convidados foram recebidos com uma opulência que deixava claro que esse evento não era apenas um casamento, mas uma celebração de excessos. O cardápio da noite incluiu pratos dignos da realeza, como caviar, lagosta e trufas, tudo acompanhado pelos melhores vinhos e champanhés. O bolo de casamento, uma criação de 7 andares coberta com flores de açúcar comestíveis, foi o centro das atenções da noite. Melania e Donald, rodeados de aplausos e flashes de câmeras, cortaram juntos o bolo, selando sua união de uma forma que só eles poderiam fazer, com estilo e espetáculo. Apesar de todo o luxo e extravagância que definiu seu casamento, o que se destacava era o relacionamento entre Melania e Donald. Ao longo da noite, os convidados comentavam sobre a serenidade de Melania e como, mesmo estando no centro de uma tempestade midiática, ela mantinha uma calma quase desconcertante. Mesmo em seu próprio casamento, Melania não parecia estar buscando o protagonismo, algo que seu marido assumia com prazer. Em vez disso, ela se mantinha em segundo plano, observando e agindo com a precisão de quem sabia exatamente o que queria e como conseguir. Número 6 e a primeira-dama inesperada. O peso do papel público. Quando Donald Trump anunciou sua candidatura à presidência em junho de 2015, o mundo político e midiático ficou abalado. Ninguém esperava, e embora muitos achassem que era apenas uma estratégia publicitária, a realidade logo mostrou o contrário. Melania, sempre reservada e tranquila, permaneceu em segundo plano, observando enquanto seu marido se lançava em uma das campanhas mais controversas e polarizadoras da história recente dos Estados Unidos. Para ela, aquilo não era apenas uma campanha, era o prelúdio de uma mudança radical em sua vida, algo que ela nunca havia buscado nem antecipado. O papel de primeira-dama é único. Não existe uma descrição clara do que se espera, mas as expectativas são enormes. E para Melania, que já preferia uma vida longe dos holofotes, o desafio era ainda maior. Não se tratava apenas de ser a esposa do presidente, mas de se tornar uma figura pública de peso, alguém capaz de moldar a opinião pública e abordar temas importantes. No entanto, desde o início ficou claro que Melania não seguiria o caminho típico de suas antecessoras.
O caminho até a Casa Branca foi cheio de altos e baixos para a campanha de Donald Trump, e Melania foi uma presença intermitente nesses meses de loucura política. Embora muitas esposas de candidatos presidenciais costumem acompanhar seus maridos na campanha, aparecendo em eventos, comícios e discursos, Melania mantinha sua distância. De vez em quando, ela fazia uma aparição pública, mas, em geral, preferia deixar que Donald ocupasse o centro das atenções. Apesar de seu perfil discreto, houve um momento crucial que a colocou sob os holofotes de maneira inesperada. Seu discurso na Convenção Nacional Republicana de julho de 2016. Durante esse evento, Melania subiu ao palco diante de milhares de espectadores ao vivo e milhões de outros que acompanhavam o evento pela televisão. O discurso, que era esperado como um momento decisivo para consolidar sua imagem pública, foi inicialmente recebido com aplausos. No entanto, não demorou muito para que surgissem acusações de plágio. Trechos do discurso de Melania pareciam ter sido copiados quase palavra por palavra de um discurso que Michelle Obama havia feito na Convenção Nacional Democrata de 2008. O que deveria ser um momento de triunfo para Melania acabou se tornando uma polêmica que a perseguiu por meses. A imprensa não demorou a mergulhar no escândalo e, por semanas, as comparações entre os dois discursos dominaram as manchetes. Melania, como era de se esperar, optou pelo silêncio, uma estratégia que já havia usado no passado e que parecia ser sua forma preferida de lidar com as críticas. Em vez de enfrentar o problema diretamente, ela deixou que o tempo resolvesse. Eventualmente, o escândalo se dissipou, mas o episódio deixou uma mancha em sua incipiente imagem pública como potencial primeira-dama. Em 8 de novembro de 2016, Donald Trump venceu as eleições presidenciais dos Estados Unidos contra todas as previsões. Foi uma vitória inesperada para muitos, e o mundo inteiro ficou atônito ao ver como o empresário nova-iorquino, sem experiência política prévia, ascendia ao cargo mais alto do país. Melania, sempre imperturbável, estava ao seu lado durante o discurso da vitória, mas o que muitos notaram foi sua expressão intranquila, distante e um tanto reservada. Enquanto Donald comemorava sua vitória, Melania parecia já estar se preparando para o que seria uma vida completamente diferente. Quando chegou o momento de se mudar para a Casa Branca, Melania tomou uma decisão surpreendente. Diferente de todas as primeiras damas anteriores, ela decidiu ficar em Nova York até que seu filho Barron terminasse o ano letivo. Essa atitude, embora compreensível do ponto de vista familiar, foi vista por muitos como um sinal de que Melania não estava ansiosa para assumir seu novo papel na capital política do país. A imprensa especulou sobre as possíveis razões. Alguns sugeriram que o casamento de Melania e Donald estava em crise, enquanto outros acreditavam que ela simplesmente não queria se envolver nas obrigações políticas que vinham com seu novo título. Número 7. O enigma da ausência. Melania atrás das sombras. O ano de 2022 marcou o início de um período de silêncio e mistério para Melania Trump, que, após anos no centro das atenções como primeira-dama, decidiu recuar. Embora sua natureza reservada já fosse conhecida, o que veio a seguir foi algo muito mais profundo, um desaparecimento quase total da cena pública. Tudo começou após as eleições de 2020, quando Donald Trump deixou a Casa Branca depois de sua polêmica derrota para Joe Biden. Enquanto o ex-presidente continuava sua luta midiática e judicial contra os resultados eleitorais, Melania decidiu se afastar completamente do caos. Foi então que começou o verdadeiro mistério: onde estava Melania Trump? Os primeiros sinais de seu distanciamento surgiram em novembro de 2022. Durante a famosa festa de Natal em Mar-a-Lago, a residência privada dos Trump na Flórida, a mídia e os convidados notaram uma ausência marcante de Melania. Todos os anos, o casal costumava ser o centro das atenções com fotos em famílias cercadas de luxo, árvores de Natal e uma atmosfera festiva.
No entanto, naquela ocasião, Melania se destacou justamente por não estar presente. Aquilo, mais do que uma coincidência, foi o início de uma tendência que só serviu para alimentar especulações. As perguntas não demoraram a surgir. Será que Melania estava enfrentando problemas conjugais com Donald Trump? Será que ela havia decidido finalmente se afastar da vida pública para sempre? Afinal, ser esposa de uma das figuras mais polarizadoras e controversas da política moderna não era uma tarefa fácil. O constante escrutínio da mídia, os rumores e as críticas contínuas, junto com a atenção indesejada que seu casamento gerava, pareciam ter cobrado um preço em Melania. Muitos começaram a pensar que, depois de todos esses anos suportando a pressão de ser casada com Donald, ela finalmente havia decidido buscar refúgio no anonimato. A ausência de Melania atingiu seu ponto culminante durante o evento que marcou o retorno político de Donald Trump, o lançamento de sua campanha presidencial para as eleições de 2024. Em novembro daquele ano, Trump organizou um evento grandioso em Mar-a-Lago, cercado por seus seguidores leais, assessores e a mídia. No entanto, mais uma vez, Melania não estava presente. Naquela noite, quando as câmeras percorreram um salão lotado de apoiadores, sua cadeira vazia foi mais comentada do que qualquer discurso. Como Donald Trump poderia lançar sua campanha mais importante sem a presença da esposa? As teorias sobre seu paradeiro começaram a se multiplicar. Alguns meios de comunicação especulavam que o casal enfrentava uma crise matrimonial severa, algo que já vinha sendo insinuado há anos pela imprensa sensacionalista. Rumores diziam que Melania já não morava na mesma casa que Donald, que o relacionamento deles era puramente transacional e que ela só aparecia quando era absolutamente necessário. Outros, mais inclinados a acreditar em uma versão mais moderada, sugeriram que Melania simplesmente havia decidido se afastar da vida pública por razões de saúde mental e bem-estar pessoal, uma decisão compreensível diante da pressão constante que enfrentava. Mas não eram só os meios de comunicação que estavam intrigados. A ausência de Melania virou um tema político. Alguns dos rivais de Donald Trump dentro do Partido Republicano começaram a usar sua falta de presença como uma forma de criticar sua campanha. Durante um jogo de futebol americano dos Seahawks, uma faixa com os dizeres "Onde está Melania?" apareceu nas arquibancadas, causando alvoroço nas redes sociais. Embora nunca se soubesse quem foi o responsável por essa manobra, muitos suspeitavam que era uma tentativa de envergonhar Trump. Chegou-se a sugerir que o governador da Flórida, Ron DeSantis, que já estava em plena corrida pela indicação republicana, estava por trás da faixa, embora essas acusações nunca tenham sido confirmadas. Enquanto isso, Donald Trump, que normalmente evitava falar sobre sua esposa, não conseguiu escapar das perguntas sobre o paradeiro dela em entrevistas posteriores. Em uma dessas entrevistas, o ex-presidente defendeu Melania das críticas, descrevendo-a como uma pessoa muito forte e muito equilibrada. Trump explicou que sua esposa preferia se manter afastada da política e que não precisava da validação pública que outros buscavam. Em outra entrevista, ele sugeriu que Melania estava ocupada com seu filho Barron, que na época ainda estava cursando o ensino médio. O fato é que, embora Melania tivesse desaparecido da vista do público, ela não havia cortado totalmente seu vínculo com a campanha de Donald. Segundo algumas fontes próximas, a ex-primeira-dama continuava envolvida nos bastidores, oferecendo conselhos e sugerindo estratégias políticas. No entanto, seu envolvimento foi mínimo e completamente fora do alcance da mídia. Para muitos, isso foi um sinal claro de que Melania não queria mais fazer parte do espetáculo midiático que tanto definiu a carreira política de seu marido. Número 8. O retorno inesperado. Melania retorna à cena. Depois de meses nas sombras, quando Melania Trump parecia ter desaparecido do radar público, seu reaparecimento no cenário político e midiático em outubro de 2023 surpreendeu a todos.
A mídia, que havia especulado incansavelmente sobre seu paradeiro e estado emocional, de repente a encontrou novamente, caminhando lado a lado com o marido em uma luxuosa festa de Halloween em Mar-a-Lago. Para muitos, isso foi um sinal de mudança, uma demonstração de que Melania ainda estava disposta a aparecer quando considerava necessário, embora ao seu próprio estilo, críptico e reservado. A festa de Halloween, que tradicionalmente era uma das ocasiões mais aguardadas entre os círculos sociais de Palm Beach, ganhou um significado ainda maior devido à presença de Melania. Como era de costume, sua aparição foi discreta, mas notável. Acompanhando Donald Trump, Melania entrou no salão elegantemente vestida, sem fantasia, mas irradiando sua característica aura de serenidade. Enquanto os convidados a observavam e os fotógrafos tentavam capturar sua imagem perfeita, Melania parecia flutuar entre os presentes como se estivesse no controle total do momento. Apesar de ter estado ausente da cena pública por meses, seu reaparecimento foi suficiente para dominar todas as manchetes. O retorno de Melania não passou despercebido pelos analistas políticos, que imediatamente começaram a se perguntar se sua aparição era um sinal de apoio renovado à campanha presidencial de Donald Trump para as eleições de 2024. Embora em entrevistas anteriores Donald tivesse insinuado que sua esposa preferia se manter à margem da política, o fato de ela ter decidido reaparecer neste momento crítico sugeria algo mais. Alguns especialistas especularam que sua presença era uma tentativa calculada de mostrar unidade familiar em um momento em que Trump enfrentava desafios legais crescentes e uma campanha política cheia de obstáculos. O que mais intrigava os observadores era a mudança sutil, mas palpável, na atitude de Melania. Embora sempre tivesse sido distante em suas aparições públicas, desta vez ela parecia mais à vontade, mais confiante. Ela caminhava alguns passos à frente de Donald, mantendo sua tradicional compostura, mas também irradiava uma nova confiança. Não havia nenhum traço da timidez que às vezes parecia envolvê-la nos primeiros anos de seu mandato como primeira-dama. Em vez disso, sua presença transmitia a ideia de uma mulher que havia aprendido a navegar as turbulentas águas da política americana à sua maneira. Essa nova fase na vida pública de Melania não se limitou à festa de Halloween. Alguns meses antes, em abril de 2023, ela também havia aparecido em um almoço de Páscoa em um clube exclusivo de Palm Beach. Embora tenha sido uma aparição breve, foi o suficiente para lembrar ao público que, mesmo invisível, Melania continuava sendo uma figura influente. Nessa ocasião, sua presença coincidiu com um momento delicado para Donald Trump, já que seus filhos, Donald Jr. e Eric, estavam se preparando para testemunhar no julgamento por fraude de seu pai em Nova York. A breve aparição de Melania foi vista por alguns como uma demonstração de apoio familiar, um lembrete de que, apesar dos desafios legais, a família Trump continuava unida. No entanto, apesar dessas aparições ocasionais, Melania continuava se mantendo afastada do escrutínio da mídia. Fontes próximas à família Trump revelaram que, embora Melania não aparecesse publicamente, continuava oferecendo suas opiniões e conselhos a Donald em particular. Essa influência, embora discreta, parecia ser significativa, especialmente em momentos-chave da campanha. Alguns colaboradores próximos de Trump mencionaram que ela havia aconselhado Donald sobre como moderar alguns de seus comentários mais polêmicos em público, especialmente em relação a temas delicados como os levantadores de peso transgênero, uma questão que havia gerado controvérsia em alguns setores de sua base eleitoral. Número 9. O legado em construção. A vida de Melania depois da Casa Branca. Quando o mandato de Donald Trump terminou em janeiro de 2021, Melania Trump deixou a Casa Branca com a mesma graça reservada com que havia entrado 4 anos antes. Sem grandes gestos nem discursos emocionados de despedida, manteve-se fiel ao seu estilo, preferindo o silêncio e a distância à confrontação ou à exposição midiática.
A transição da vida política para a vida privada não foi uma mudança fácil de perceber, já que para muitos Melania simplesmente desapareceu do cenário sem grandes explicações. No entanto, o legado que deixou como primeira-dama, embora polêmico, continua sendo objeto de debate e curiosidade. Qual é o verdadeiro impacto de Melania Trump na história recente dos Estados Unidos? Após deixar a Casa Branca, Melania e Donald Trump se estabeleceram em Mar-a-Lago, sua opulenta propriedade na Flórida. Enquanto Donald se dedicava a planejar seu retorno à política e a se defender das múltiplas acusações legais que pesavam sobre ele, Melania focou em manter um perfil discreto, algo que sempre foi uma constante em sua vida pública. Desde sua nova residência em Palm Beach, Melania continuou evitando eventos sociais e aparições públicas, concentrando-se em sua vida familiar, especialmente no bem-estar de seu filho Barron, que continuava sendo sua principal prioridade. Mas, embora Melania parecesse ter deixado para trás seu papel de primeira-dama, sua influência continuava presente em vários aspectos. Durante os 4 anos que passou na Casa Branca, Melania criou um legado próprio, distinto do de suas antecessoras. Através de sua iniciativa Be-Best, ela promoveu o bem-estar das crianças e defendeu a luta contra o cyberbullying, um problema que considerava crucial na era das redes sociais. Embora a campanha tenha sido recebida com ceticismo por alguns devido à ironia de Donald Trump usar frequentemente o Twitter para atacar seus oponentes, Melania manteve-se firme em sua convicção de que as crianças deveriam ser protegidas online. A Be-Best não foi apenas uma campanha de relações públicas, mas uma extensão do que Melania representava, uma mulher que, embora publicamente ligada ao poder e à riqueza, se preocupava profundamente com as crianças e suas necessidades. Apesar das críticas e das comparações com outras iniciativas de primeiras-damas anteriores, como a campanha de Michelle Obama para combater a obesidade infantil, Melania continuou defendendo sua causa de forma discreta e sem grandes alardes. Para ela, não se tratava de conquistar a simpatia da imprensa, mas de criar um impacto real e duradouro em uma área que lhe importava profundamente. Mas a questão de como seu legado como primeira-dama seria percebido não estava isenta de controvérsias. Desde o início, Melania foi uma figura atípica nesse papel. Ao contrário de Hillary Clinton ou Michelle Obama, que assumiram um papel ativo na política e na vida pública, Melania preferiu a privacidade. Ela não se via como uma política nem como uma figura pública no sentido tradicional. Mesmo em momentos de crise, como durante a pandemia de Covid-19, sua presença foi limitada, o que alimentou ainda mais as críticas à sua falta de visibilidade e participação. No entanto, essa reserva também era o que tornava a Melania uma figura tão intrigante. Enquanto outras primeiras-damas eram criticadas ou elogiadas por suas ações, Melania evitava em grande parte ambos os extremos. Ela sabia como se manter à margem dos escândalos, deixando que as controvérsias que cercavam seu marido não a envolvessem. Isso ficou especialmente evidente em 2018, quando ela enfrentou as consequências das múltiplas investigações e processos de Donald Trump, incluindo aqueles relacionados a pagamentos de dinheiro para silenciar pessoas durante sua campanha eleitoral. Enquanto a mídia especulava sobre sua reação e seus sentimentos em relação às ações do marido, Melania continuou em silêncio, focada em seu próprio mundo.